Fala São Paulino, fala São Paulina, fala você, ser humano que está chegando pela primeira vez aqui no Tricolor em Pauta. Não esquece, já vou dar o recado desde já para você se inscrever, deixar o seu like se você gostar de tudo que eu falar aqui. Se você discordar de qualquer opinião dada aqui neste canal, é só ir na seção de comentários ou na seção de chat ao vivo, neste modo estreia maravilhoso aqui do YouTube. Gente, vamos tirar o elefante da sala e falar sobre Reinaldo, porque a sua renovação está emperrada, pois o jogador fez uma contraproposta aí para o São Paulo. No último mês, rapaziada, o que aconteceu? Ele deu uma entrevista numa saída de campo aí da vida, falando que estava tudo bem encaminhado, que estava tudo tranquilo a renovação com o São Paulo, mas as últimas notícias são totalmente diferentes, que o staff do jogador fez uma contraproposta para o São Paulo. Que valores aí que não estão cabendo aí com a diretoria de São Paulo. A diretoria de São Paulo tá pagando X, aí o de staff dele vem com Y, aquele negócio, né? O famoso, um manda 100, aí não, eu quero receber 150, não, vamos chegar aqui em 120. Aquele tipo de negociação que a gente sabe que acontece mesmo. Aconteceu com o Igor Vinícius e com tantos outros atletas. Com o Igor Gomes, pelo visto, não vai haver renovação, assim como o Luizão, que o empresário do Luizão já tá falando que ele tem oferta de Deus e o mundo, de Portugal, da Inglaterra. A gente vai falar de todos esses jogadores de fim de contrato. Por que o foco no Reinaldo? Porque de todos esses atletas, o que está há mais tempo é o Reinaldo. O que mais decidiu jogos para o São Paulo é o Reinaldo. O mais emblemático dessa listinha que eu vou passar daqui a pouco, tô até com uma colinha aqui do lado, vocês me perdoam, vou ter que ler aqui embaixo. O Reinaldo, para muitos da atual geração, essa geração mais nova de torcedores, que eu diria que é uma geração anterior à minha, a geração que não viu a era Muricy no São Paulo. Os que não viram o título mundial, não viram a era do Muricy, viram o Reinaldo, viram talvez o Luiz Fabiano ali no finalzinho da sua passagem pelo São Paulo, viram o Alexandre Pato, viram o Ganso, viram bons, maus jogadores. Alguns eles são superestimados, alguns eu acho que fizeram um bom trabalho e são subestimados. Eu acho que o Reinaldo tá numa linha tênue entre isso. O Reinaldo, ao mesmo tempo que tem gente que chama realmente de King Naldo sem qualquer ironia, que realmente acha que ele é um craque da posição, o que eu não acho. Tem a sua parcela ali de torcedores também que acham ele um ídolo da torcida pela quantidade de jogos, pelo tempo, pelos empréstimos e tudo mais. Gente, falar do Reinaldo, eu preciso voltar no tempo para 2013, um dos piores anos da história do São Paulo. Vocês sabem por que o Reinaldo foi contratado no São Paulo? Porque em 2013, a diretoria de futebol da época, que eu me recuso a citar o nome, de tão ruim que era para não falar outra coisa, trouxeram um lateral esquerdo argentino, Clemente Rodrigues, ex-Boca Juniors, extremamente experiente, vencedor de Libertadores, que fez 6 jogos, fez meia dúzia de jogos ou nem meia dúzia de jogos pelo São Paulo, um salário altíssimo na casa dos 300, 400 picanha por mês. Um salário altíssimo, uma rescisão daquelas que saiu pela culatra, a lá Jusilei, a lá Daniel Alves. Um cara que fez meia dúzia de partidas e foi expulso na metade, algo assim. Foi uma coisa de louco a passagem do Clemente Rodrigues pelo São Paulo. Encheu o bolso de dinheiro pela incompetência do São Paulo e não jogou nada, não deu qualquer retorno. Não tinha, o Clemente Rodrigues não tinha lateral, porque dispensou o Bruno Cortez, o Bruno Cortez, encostou um menino da base que não estava rendendo. Aquelas coisas de louco, de que acontece quando o time tá bem ruim, quando o time tá lá embaixo na tabela. Eis que vem Reinaldo, vindo do Sport, a torcida do Sport comemorando a saída do Reinaldo na época, em 2013, comemorando assim, né? Nas redes sociais, vocês sabem como o pessoal é mais corneta do que elogio, né? Pra falar que o cara é bom demora muito, mas pra falar que o cara é ruim é na mesma hora, no mesmo segundo. Sobre muita corneta da torcida do Sport, o São Paulo traz o Reinaldo, que também havia se destacado na Penapolense, numa série, acho que não era nem Série A2, era numa Série A3, 2 anos antes. Um Reinaldo novinho ali, com seus 22, 23 anos na época. Em 2013, acho que 23 ou 22, por aí. O São Paulo dispensou Bruno Cortez, contratou e dispensou o Clemente Rodrigues, né? Por tudo isso que eu falei pra vocês, não rendeu, só veio pro São Paulo pra fazer um bom pé de meia. Dizem que ele comprou mansões em Miami, dizem várias coisas, tem várias matérias aí que não, Clemente Rodrigues comprou casa em Miami com rescisão do São Paulo. Tem umas matérias dessas aí pela internet que vocês vão ver. E aí trazem o Reinaldo para tapar um buraco ali em 2013. Naquele Campeonato Brasileiro, inclusive, ele faz um gol em pleno Mineirão, naquele Cruzeiro que estava voando com o Dagoberto, com o Everton Ribeiro, com o Borges, né? Jogadores, inclusive, que fizeram a história no São Paulo, 2 aí eu já até citei, Fábio muito bem. Enfim, aquele Cruzeiro que estava
Um absurdo em 2013 e também em 2014. O Reinaldo e o Douglas, né, os dois laterais do São Paulo da época, fazem gols no Cruzeiro. E, enfim, Reinaldo vai levando ali e tapa um buraco, né? Tinha gente ali, esse moleque aí é Reinaldo, hein? Tinha uns que já davam uma corneta, tinha uns que falavam, ó, não tem outro, vai com esse, vamos com ele até o final do ano. No ano que vem a gente vê. Trouxemos Álvaro Pereira no ano seguinte para ser o titular. Depois, em 2015, o Reinaldo divide ali com o Carlinhos e o Reinaldo consegue ser melhor que o Carlinhos no São Paulo. O Carlinhos só foi bem no Fluminense, não no São Paulo foi muito abaixo. Tudo bem que teve vezes que ele foi escalado de ponta direita com o Osório. Você que acha que o Rogério Ceni é Pardal, você não tá lembrando do Osório, meu amigo. Esse era Pardal com força. Mas enfim, foco, que aqui o foco é o Reinaldo. O Reinaldo é emprestado para Ponte Preta e depois, respectivamente, para Chapecoense, onde vira um dos líderes da equipe, vira batedor de pênaltis, vira um dos principais jogadores ali daquela Chape no ano da reconstrução. Em 2016 ele foi emprestado para Ponte Preta, no final do ano aconteceu o acidente da Chapecoense e no ano seguinte ele é um dos capitães, um dos líderes da equipe. Se não me engano ele é o capitão, né, o primeiro capitão daquela Chapecoense no ano de 2017. Em 2018 ele volta para o São Paulo ainda sobre desconfiança, vocês vão lembrar bem, aquele Campeonato Brasileiro de 2018 com o Diego Aguirre, o time acaba indo muito bem. Depois, né, graças a algumas lideranças tóxicas do elenco, acabam derrubando o Diego Aguirre, né, preferindo ficar do lado dos jogadores. O resto vocês sabem a história, fomos eliminados por Talheres na pré-Libertadores com o André Jardine e tudo mais. A partir de 2018, o Reinaldo começou a reconstruir a sua história dentro do São Paulo. De 2018 para frente, ele começa a ser um dos principais líderes de assistências, vira um dos batedores oficiais de pênaltis do time, até se tornar o batedor principal. Quando se torna o batedor principal, não tem quem tira ele, até hoje, de 2018, né? Final de 2018, quando ele vira o batedor de pênaltis do time. Até hoje, ele é o batedor oficial e é um dos melhores batedores de pênaltis do país. Mas o Reinaldo já tem aí os seus 32 para 33 anos. O Reinaldo tem números bons, isso é inegável. Celso, vocês vão falar aí, mas ele cruza 200 bolas erradas, uma ou outra ele tem que acertar. Não, gente, se a gente pegar o nível dos laterais no futebol brasileiro, tem uns 5 bons e o resto são todos do mesmo nível. O Reinaldo consegue ser um pouquinho acima da média nessa posição no Brasil. Tô falando que é pra gente renovar com ele? Não, mas calma lá, calma, jovem gafanhoto, a gente vai chegar lá. Apesar de ter bons números, se vocês forem buscar dos últimos anos, desde que ele voltou em 2018, os números dele estão caindo. Tirando os gols de pênalti, ele não faz mais gols, uma batida de fora da área, não faz mais, só tem feito gols de pênaltis. As assistências também diminuíram, tanto que o Reinaldo em 2018, 19, 2020 e no ano passado também, ele foi o líder de assistências do time, se eu não estiver enganado. Se ele não foi o líder, ele foi ou líder ou vice-líder em todos esses anos, desde que ele voltou em 2018. Este ano ele tá perdendo pro Rodrigo Nestor. Pasmem, Rodrigo Nestor é o nosso garçom esse ano. Mas o Reinaldo está perdendo pro Rodrigo Nestor. Reinaldo é titular absoluto hoje? Não, muita gente prefere o Wellington. Eu acho que se juntar os dois não dá um. Eu acho que o Wellington ainda não está pronto. Eu acho que o Wellington ainda tem que amadurecer. Eu não sei se a sondagem do Fenerbahçe mexeu com ele, porque ele vinha bem, jogou muito bem as finais ali do Paulistão, as quartas e as semifinais. Perdão, as semifinais contra o Corinthians, a semifinal no caso, né, que foi jogo único. A semifinal contra o Corinthians ele jogou muito bem, toda aquela fase ali ele jogou muito bem. Tanto que o Reinaldo começa a Copa Sul-Americana, né, porque o São Paulo estava jogando com um time alternativo na Copa Sul-Americana, o Reinaldo tá naquele time. Não é o Wellington tá no time principal. Aí acaba que o Wellington vai mal, aí o Reinaldo entra. Eles estão aí se alternando. Nenhum dos dois, pra mim, hoje é unanimidade. O Reinaldo fez algumas partidas melhores, o Wellington fez outras melhores, mas como eu falei, pra mim, a gente não tem um lateral esquerdo titular. Contra o Flamengo, que era a hora do Reinaldo assumir a responsabilidade, errou tudo que tentou. Assim como o Luciano errou, o Patrick errou, não estávamos numa noite feliz. Mas um dos caras que é líder do elenco precisa botar a bola no pé e falar, ó, gente, calma, vamos lá, vamos tentar um cruzamento. Não acertou nada contra o Flamengo. Espero que faça uma grande final contra o Independiente Del Valle e encerre o seu ciclo no São Paulo com 2 títulos. Eu não julgo o pessoal mais novo que tem o Reinaldo como um dos ídolos, porque o Reinaldo tá aí há 10 anos com contrato com o São Paulo. Mas ele é ruim. Não acho. Ninguém tem 30 gols com a camisa do São Paulo sendo ruim. O Reinaldo só está atrás do Gustavo Neri
como lateral com mais gols na história do São Paulo. O Gustavo Neri tem 31, o Reinaldo tem 30 em 363 jogos. Vocês vão pensar, pô, Celso, mas será que metade desses jogos ele não foi mal, não sei o quê? Pô, gente, vamos lá. Quando ele estava em 2013, quando ele chegou, o time estava se reestruturando com o Muricy Ramalho para tentar sair de uma situação ruim. Em 2014 ele já pega um time bom e não consegue se destacar, tanto que o titular é o Álvaro Pereira, que era esforçado. Era muito raçudo, defensivamente, ia muito bem o Álvaro Pereira. O Reinaldo era sempre aquele negócio, deixava muito espaço. Inclusive em 2015, um pontinha direita do Cruzeiro chamado Marquinhos, se eu não me engano, faz a festa em cima dele naquelas oitavas da Copa Libertadores de 2015, que foi a última Libertadores que o Rogério Ceni disputou com a nossa camisa. Eu lembro que o comentarista, acho que era o Oswaldo Pascoal, na época do Fox Sports, falou desde o segundo tempo: precisa tirar o Reinaldo, colocar mais um zagueiro, colocar alguém ali, porque o Marquinhos está fazendo a festa em cima dele, vai tomar o gol. O rapaz faz uma jogada, o Leandro Damião, se eu não me engano, empata o jogo no saldo de gols, né? 1-0 no Morumbi. Se eu não me engano, 1-0 no Mineirão foi para pênaltis, e nos pênaltis o Cruzeiro acabou passando. Enfim, onde eu quero chegar? O Reinaldo, a nível Brasil, dá gols, dá assistências, mas seus números estão cada vez mais diminuindo. Não é um cara que é uma unanimidade. Eu acho que não é passível de vaias, meu Deus do céu, sai daí, seu horroroso. Mas também não é King Naldo coisa nenhuma. Tudo bem que é uma forma carinhosa de apelidar o cara quando ele tá numa boa fase e tudo mais, mas a gente não sabe o quanto isso sobe pro ego da pessoa também. Acho o Reinaldo um jogador útil. Porém, um jogador útil aos 32 anos, que agora o seu staff faz uma contraproposta, perdão, é difícil falar contraproposta, pelo amor de Deus, é horrível. Tenta ir na sua casa falar 3 vezes seguida, contraproposta, é muito ruim. Enfim, não se sabe quanto que ele tá pedindo, parece que é um pouco mais alto do que o São Paulo planeja. Eu prefiro ir atrás de outro lateral. Pô, Celso, quem? Eu não sei, eu não trabalho em scout, é função desses caras saber e procurar. O Palmeiras foi 2 vezes no Uruguai e trouxe o Matias Vinha, que já até vendeu pra Roma, se não estiver enganado, vendeu pra Roma, e o Piquerez, também vindo do Uruguai, um do Nacional e um do Peñarol. É trabalho do scout do São Paulo. Quem vai trazer, eu não sei. E eu quero que vocês deem nome de laterais esquerdos aí nos comentários, aí no chat ao vivo também. Fala, ó, Celso, fulano que tá jogando na Ponte Preta a Série C, a Série B, fulano que tá no Mojimirim, na Tombense. Digam nomes de laterais pra gente olhar, buscar vídeos que no final do ano a gente pode fazer uma live, um vídeo maravilhoso aqui trazendo sugestões de vocês. Quem sabe isso chega no São Paulo, vai saber, né? O Josa Novales falou do Andrés Colorado, 3 meses depois ele estava no São Paulo. Às vezes esses caras têm acesso ao YouTube lá dentro, não sabemos, né? Eu manteria o Wellington, eu não venderia o Wellington e contrataria mais um lateral. Porque o Wellington claramente não está pronto, assim como o Pablo Maia, assim como vários desses jovens de Cotia. Para mim, o mais pronto de todos no quesito personalidade é o Diego Costa. O único que está pronto para jogos grandes é o Diego Costa, mas que não dá para jogar com um zagueiro de nível técnico baixo, como o Léo, que é esforçado, é raçudo, é um cara que sabe aonde ele está, sabe a camisa que ele está vestindo, mas tecnicamente é fraco. Eu acho que ele pode ser um reserva aí, jogar um Campeonato Paulista, jogar os jogos menos importantes, e nos jogos importantes jogar Arboleda, Diego Costa, o Ferrarese, mais um zagueiro também, quem sabe. Mas finalizando, não gostaria da renovação do Reinaldo. Eu sei que vai parecer meio contradição aqui, pô, ele tem bons números, não sei o quê, mas pra mim esses números estão cada vez diminuindo. Imagina, esse ano ele tem aí 7 gols e 6 assistências. Ano passado esse número foi maior, no retrasado foi ainda maior. E se ano que vem for 3 gols, 3 assistências, em 50 jogos que ele faz no ano, só 6 participações em gol, é pouco. E um salário alto. O salário do Reinaldo é um salário de jogador grande, na faixa de 300 a 500 pau por mês. É só vocês pesquisarem aí, não é tirei do meu... Isso aí não, é só vocês pesquisarem. O salário do Reinaldo é de jogador que precisa decidir também. Na faixa do Arboleda, na faixa do Luciano, é na mesma faixa. Ao invés da gente manter o Reinaldo, pagar ainda um salário alto, tá cada vez a idade chegando, é um cara que não vai dar retorno financeiro, é só retorno esportivo, é melhor ir atrás de outro cara. Vamos atrás de outro lateral, peço a sugestão de vocês. Essa é a minha visão. Se vocês acham que tem que renovar com o Reinaldo, pô, Celso, não tem outro lateral no Brasil, nem na América do Sul, vamos com ele mesmo, que é o que tem aí, entrega isso, entrega aquilo pra gente, beleza, vamos discutir isso. Mas pra mim, não vejo necessidade, ou melhor, não, na verdade vejo necessidade de contratar lateral, mas não vejo o porquê manter o Reinaldo.
é melhor encerrar um ciclo. Ele encerra aí, quem sabe, com um título de Copa Sul-Americana. Aí ele tem um Paulistão, tem uma Sul-Americana, são 2 títulos legais. Colocou 2 vezes o quadro dele na parede e tá bom. Não acho que ele é esse cara horroroso pra pendurar na cruz. Não, é um cara que ajudou a gente quando precisou. Mas também é um cara que às vezes precisava chamar a responsabilidade e também não chamou. A gente sabe que em 2018 tava ali com a turminha do Nenê, do Diego Souza, contra o Aguirre, isso aí pegou muito mal na época. Mas é um cara, eu vejo São Paulinidade nele. Mas a idade tá chegando, a mesma coisa vai para outros jogadores que a gente vai falar aqui. A idade está chegando, o ciclo está se encerrando, já tem times interessados nele. O mais interessado de todos é o Internacional. O Inter tá afim de levar o Reinaldo, o Inter precisa de lateral esquerdo, então talvez eles não estejam medindo esforços para contratar o Reinaldo. Talvez o Reinaldo esteja justamente fazendo um joguinho mais duro agora, uma contraproposta, por conta do Internacional ter entrado na parada. Lembrando, assim como o Luizão e outros nomes que a gente vai falar aqui, o Reinaldo já é um dos caras que pode assinar um pré-contrato com qualquer time desde agora. Parece que até o momento não assinou, mas também não assinou uma renovação com o São Paulo. Aproveitando que a gente tá nisso aí, vamos para a lista aqui. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá, rapaziada? Fora o Reinaldo, nós temos Miranda, Rafinha, Éder, Marcos Guilherme e Gabriel Neves, com o ciclo aí se encerrando no dia 31 de dezembro. O Gabriel Neves eu vou tirar dessa lista, porque tem sido noticiado que o pessoal do São Paulo está sinalizando ao Gabriel Neves e ao empresário dele que o São Paulo vai executar a compra para eles ficarem tranquilos. Apesar da lesão que aconteceu com o Gabriel Neves, o São Paulo tem interesse de ficar com ele. Gabriel Neves continua no São Paulo, isso aí a gente não tem dúvidas. Quem vai sair é o Andrés Colorado, que também tem o seu contrato de empréstimo aí se encerrando no final desse ano. O Luizão termina o contrato dele no final de janeiro. O Luizão, pelo visto, não vai ficar. Até o momento não assinou renovação com o São Paulo, mas o Luizão parece que tem propostas de times, principalmente de Portugal, interessados nele. O pouco que eu vi do Luizão esse ano, eu gostei. Eu manteria. Mas se o moleque não quer ficar, ele que vá ser feliz em outro canto, ele que vá pro raio que o parta também. As partidas que fez, achei que ele jogou bem. Tirando o jogo contra o Goiás, que eu estava no Morumbi, inclusive, achei ele um pouco nervoso. Tirando essa partida contra o Goiás, achei que o Luizão... Ora foi bem, ora foi mal, se adaptou rápido até o time, fez uma boa função de lateral esquerdo contra o Corinthians no último domingo. Eu manteria, eu renovaria, eu acho que é uma jovem promessa aí interessante. Assim como o Thales Costa, que eu espero que seja titular ano que vem, no lugar inclusive do Igor Gomes, que encerra o seu contrato no dia 30 de março. Esse acho que a gente nem precisa falar, já falamos o suficiente, não queremos ver pintado de ouro. O Miranda, gente... Assim como o Reinaldo, eu acho que a parte idade tá pesando. O Miranda, se ele puder diminuir o seu salário, né? O salário do Miranda tá ali na faixa das 400 a 600 picanha, tá nessa faixa aí. Alguns dizem que é 500 picanha por mês, 500 pau por mês. O Miranda, para disputar uma Libertadores, para exercer a questão da experiência, eu gosto, porém a idade e o salário pesam. Se o Miranda diminuir talvez a proposta salarial, quiser continuar no São Paulo, disputar mais uma Libertadores pelo São Paulo, eu acharia positivo a permanência dele. Pelo mesmo salário, eu acho muito pesado. É a mesma coisa do Reinaldo. É que tecnicamente o Miranda como zagueiro tá muito acima do Reinaldo tecnicamente como um lateral. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não tenho o que falar. O Miranda, se não fosse a questão da idade, a questão física do Miranda... Acho que seria indiscutível. Se fosse o Miranda de 5 anos atrás, nem era discussão, era renova, ponto e acabou. Mas não, é uma pena que a idade chega para todo mundo. Se o Miranda não tiver a fim de aposentar, quiser jogar ainda em alto nível, quiser jogar no time que ele tem as conquistas mais importantes na carreira dele, que é o São Paulo, assim como o Atlético de Madrid também, que ele foi campeão espanhol, sendo um dos protagonistas daquele sistema defensivo, fica, Miranda. Diminui o teu salário e fica. Esse é o meu pensamento. Dessa lista aqui é o único que eu manteria. Que aí a gente vai pro Rafinha. O Rafinha, gente, é a mesma coisa que a gente tá falando. Ele é um bom lateral defensivo. A gente tem o Igor Vinícius como opção ofensiva. Dá pra subir aí, dar mais oportunidades ao Patrick Lanza, da base, na lateral esquerda. Agora, na lateral direita, a gente tem o Moreira e a gente tem o Natan, que estava emprestado ao Coritiba. O Moreira eu achei interessante, mas vai manter só Moreira e Igor Vinícius para disputar uma Libertadores ano que vem, com a gente vencendo a Copa Sul-Americana? Eu acho pouco. Eu acho muito pouco. Só o Igor Vinícius e o Moreira. O Natan estava emprestado no Coritiba, a gente não sabe se ele vai ficar lá, se não vai. Tá estranho até agora isso aí. Mas eu acho que a gente precisava de mais um lateral direito com a não permanência do Rafinha. E não, eu não renovaria com o Rafinha, mas acho que ele nos ajudou esse ano em alguns momentos.
Foi titular no primeiro semestre, se tornou reserva pro Igor Vinícius, não é um cara de picuinha, de chutar a garrafa, de reclamar com o treinador, muito pelo contrário, é um cara que tenta defender ali os companheiros, tenta ajudar, é um capitão ali dentro, é um bom líder. Mas eu acho que não o suficiente pra gente manter ele com esse salário alto, com tudo mais. Eu não manteria pro ano que vem, mas é um cara que tem meu respeito, ajudou a gente, tem uma carreira brilhante na Europa, é um cara que tem respeito pela instituição. O Éder, eu acho que a gente não precisa discutir aqui, apesar do gol contra o Corinthians de pênalti, o Corinthians conseguiu tomar gol do Éder, velho. Vocês conseguiram tomar gol do Éder. Vocês empataram com o reservão do São Paulo, enfim. O Éder, apesar do gol contra o Corinthians, ganha um salário altíssimo. Acho que dificilmente ele diminui esse salário em 7 vezes, então não vai ficar também. Acho muito difícil ficar, não só pela questão salarial, mas pelo pouco retorno futebolístico mesmo. Um cara que foi bastante artilheiro lá na Itália, não conseguiu render nem 10% do que ele rendeu na Itália aqui no São Paulo. Quando ele veio, a nossa expectativa era altíssima, justamente pelo sucesso dele na Itália, a ponto de chegar à seleção italiana. Ele teve dupla cidadania, jogou uma Eurocopa pela seleção italiana, e mesmo assim veio para o São Paulo e nada, cara. Eu culpo a passagem pelo futebol chinês, assim como o Miranda. Eu acho que se o Miranda tivesse vindo direto para o São Paulo, ao invés de ir da Inter de Milão para o futebol chinês, se ele e o Éder tivesse vindo direto da Europa para o São Paulo, eles iam render muito mais. Eles estariam voando fisicamente. Mas não, foram para o futebol chinês, onde o próprio Hernanes Profeta falou que parece futebol, mas não é. O Reinaldo a gente já discutiu, Gabriel Neves a gente discutiu, Marcos Guilherme... Precisa falar de Marcos Guilherme? Acho que não, né? Eu falei, eu vou esperar o cara jogar pra gente ver o que acontece. Jogou e a gente viu, tá? Dói o olho. O futebol do Marcos Guilherme é de doer o olho. Dói na nossa... Parece que a alma da gente sai pelo corpo. É um cara que não só consegue correr pra frente. Enfim, deixa eu tirar aqui a minha colinha. Rapaziada, sobre o Reinaldo, sobre as renovações, esse é o meu pensamento. Tem aí também uma especulaçãozinha sobre LG no São Paulo, que a gente pode falar um pouquinho melhor na segunda-feira. Por enquanto é mera especulação, eu vi que foi noticiado pelo Jorge Nicola, que estaria negociando para ocupar o lugar da Roku, né? A empresa lá de transformar a TV normal em Smart TV, enfim, iria para os ombros. Não, a LG não tá negociando para tomar o lugar da Sportsbet. Eu vi algumas pessoas falando umas besteiras, tipo, tem que ter respeito pelo patrocinador atual, que é Sportsbet.io, não sei o quê. Não. São Paulo tá negociando com a LG pro ombro, para ocupar o lugar da Roku. O lugar do patrocínio master é da Sportsbet.io e ponto e acabou. Não tem o que discutir. É para ocupar o lugar dos ombros. Vamos ver aí se a LG vai ter essa ação pontual na final da Sul-Americana. E se vão estender, vão fazer um novo contrato com o São Paulo, que a LG é aquele negócio, né? Eu não sei quanto que eles vão pagar, mas que eles trazem uma sorte pra gente, eles trazem uma sorte excelente, né? Campeões do mundo, campeões brasileiros com a LG, como fomos campeões paulistas com a LG também, cara, dá até uma certa nostalgia a LG patrocinando o São Paulo. Vamos ver se isso vai se confirmar aí. Rapaziada, sobre as renovações, é este o meu pensamento. Eu acho que as únicas, na verdade, passíveis de discussão são Miranda e Reinaldo. O Gabriel Neves já está praticamente aí acertado pelo valor que o São Paulo concordou no começo do contrato de empréstimo com ele, que é na casa do 1,7 milhões de dólares, deve fechar aí 10 milhões de reais em luvas, com 103 parcelas, tá tudo casadinho já com o Gabriel Neves, não tem com que a gente se preocupar. Agora, Reinaldo e Miranda, eu acho plausível a discussão. Não renovaria com o Reinaldo, e eu só renovaria com o Miranda se o salário dele abaixasse para um salário de zagueiro reserva, que quando precisar entrar, vai representar também, porque vai muito bem o Miranda, muito bem, obrigado. Mas ele não vai conseguir jogar a mesma quantidade de jogos fisicamente que Diego Costa e Arboleda. Não é nem porque ele não quer ou não tem nível técnico, é porque fisicamente ele não aguenta mais, vocês viram. Ele jogou contra o Corinthians e já não conseguiu jogar contra o Flamengo, não é picuinha do Ceni. Dá pra ver nitidamente isso no Miranda. Ele acaba o jogo contra o Corinthians aos 86 do segundo tempo, né? Aos 86 minutos, aos 40 e poucos do segundo tempo, ele tá estatelado no chão, porque jogou demais, correu demais. Então, caso o Miranda abaixe o seu salário, eu renovaria. E com o Reinaldo, eu acho que o ciclo se encerrou. Muita sorte pro Reinaldo, aonde ele for. É um cara que tem sim o meu respeito, nos ajudou em vários momentos. Atrapalhou em alguns, mas não é um cara que eu vou tacar pedra, pendura na cruz, não, muito pelo contrário, é um cara que, como eu disse, nos ajudou. O suficiente para manter ele aí ganhando um salário altíssimo? Não. Tchau e benção, Reinaldo, obrigado por tudo, nos dá esse título de Sul-Americana para encerrar bonito, com chave de ouro, videozinho no Instagram, tudo mais, dá uma camisa lá, Reinaldo, 370 jogos, ou Reinaldo, lateral com mais gols
na história do São Paulo, nos ajudou em diversos momentos, mas os ciclos se encerram, os ciclos se acabam. Tem hora que já deu. Já deu, Reinaldo. Muito obrigado por tudo. De verdade, Reinaldo, sem ironia. Obrigado aqui pelo que você fez. Mas a nossa vida precisa seguir. Se há vida pós-Rogério Ceni, há vida também pós-Reinaldo. Obrigado a todo mundo que viu esse vídeo aí. Esta longa e ampla discussão sobre Reinaldo. Quero que você dê a sua opinião, além de se inscrever, além de deixar o seu like. Você também vai colocar a sua opinião aí nos comentários ou no chat ao vivo também. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto e, como sempre, vamos São Paulo.